O sol ainda nem havia nascido, quando Juliana Alves terminou de fechar a última mala. Seus olhos cansados alternavam entre o relógio de parede e o berço onde Lucas dormia tranquilamente, alheio às mudanças drásticas que estavam prestes a acontecer em sua pequena vida de 8 meses. Natal, a cidade que sempre fora seu lar, seria apenas uma lembrança daqui a algumas horas. Estamos fazendo a coisa certa, meu amor, sussurrou Juliana, acariciando suavemente os cabelos cacheados do filho. O apartamento pequeno onde viviam estava quase vazio. As poucas coisas que valiam a pena foram vendidas ou doadas. O resto ficaria para trás, assim como as lembranças do casamento fracassado com Rodrigo. Aos 27 anos, Juliana estava recomeçando do zero. Formada em pedagogia, havia conseguido transferência para uma escola em São Paulo. O salário não era muito melhor, mas a distância de Natal e principalmente de Rodrigo e sua família controladora valia cada centavo a menos. O táxi chegou pontualmente às 5 da manhã. O motorista, um senhor simpático, ajudou com as malas enquanto Juliana acomodava Lucas no bebê conforto. Durante o trajeto até o aeroporto, ela tentou não olhar pela janela para os lugares familiares que passavam como flashes. Precisava seguir em frente. No aeroporto internacional de São Gonçalo do Amarante, Juliana enfrentou a primeira dificuldade do dia: equilibrar Lucas, a bolsa e 2 malas enquanto fazia o check-in. Uma funcionária da companhia aérea, percebendo seu desafio, aproximou-se oferecendo ajuda. "Primeira viagem com o pequeno?" perguntou gentilmente. "Sim", respondeu Juliana, tentando controlar o nervosismo. "Espero que ele se comporte bem durante o voo." "Não se preocupe, querida. Bebês dessa idade geralmente dormem com o barulho do motor. Vou garantir que vocês fiquem confortáveis." Após o check-in, Juliana seguiu para a sala de embarque. Enquanto esperava, Lucas acordou, olhando curioso para o ambiente diferente. Ela tirou da bolsa um dos poucos brinquedos que trouxera e o entregou ao filho. "Daqui a pouco estaremos no avião, filho. Será uma grande aventura", disse, tentando convencer mais a si mesma do que ao bebê. O embarque começou pontualmente. Quando chegou sua vez, Juliana ajustou Lucas no sling que usava e caminhou pelo corredor estreito do avião, procurando seu assento, 14C, um lugar na fileira do meio. Ao se aproximar, notou que o assento da janela já estava ocupado por um homem, que digitava rapidamente em um notebook de última geração. Ele vestia um terno impecável, cabelos bem cortados, e parecia completamente absorto em seu trabalho. "Com licença", murmurou ela, tentando chamar a atenção do homem. Ele levantou os olhos do computador e Juliana sentiu um leve sobressalto ao encontrar um olhar intenso. Sem dizer nada, ele se levantou para dar passagem, fechando o notebook em um movimento rápido. "Obrigada", disse ela, acomodando-se no assento e posicionando Lucas em seu colo. O homem apenas assentiu e voltou a se sentar, mas Juliana percebeu que ele lançava olhares discretos em direção a Lucas, que agora observava o estranho com curiosidade infantil. Juliana sentiu um aperto no peito. As viagens de avião já a deixavam ansiosa em situações normais, e agora com Lucas, a preocupação multiplicava-se. E se o bebê chorasse durante todo o voo? E se os passageiros, especialmente aquele homem de aparência importante ao lado, se irritassem? As possibilidades de constrangimento eram infinitas. Quando o avião começou a taxiar, Lucas soltou um pequeno gemido. Juliana imediatamente começou a balançá-lo, cantarolando baixinho uma canção de ninar. Para seu alívio, o bebê se acalmou, olhando fascinado pelas janelas do avião. Após a decolagem, quando o sinal de cintos apagou, ela procurou na bolsa uma mamadeira que havia preparado. Ao tentar abrir a bolsa térmica, acabou derrubando alguns itens, incluindo seu celular. O homem ao lado inclinou-se e pegou o aparelho antes que escorregasse para debaixo do assento à frente. "Aqui", disse ele, estendendo o celular com um leve sorriso nos lábios. "Obrigada", respondeu Juliana, sentindo as bochechas corarem de leve. "Desculpe o transtorno." "Não há transtorno algum", respondeu ele, sua voz mais suave do que ela esperava. Ele olhou para Lucas, que agora o encarava com olhos curiosos. "Quantos meses ele tem?" 8, respondeu Juliana, surpresa pelo interesse. "É um garoto esperto", comentou ele, oferecendo o dedo indicador para Lucas
que imediatamente o agarrou com sua mãozinha. Olha só essa força! O gesto inesperadamente gentil quebrou um pouco da tensão que Juliana sentia. Talvez a viagem não fosse tão terrível quanto imaginava. Uma comissária de bordo aproximou-se, oferecendo bebidas. Ao notar o homem ao lado de Juliana, seu comportamento mudou subtilmente. Sr. Mendonça, que surpresa tê-lo conosco hoje. Posso oferecer algo especial para o senhor? Temos aquele vinho que o senhor aprecia. O homem, Sr. Mendonça, aparentemente, balançou a cabeça. Apenas água, por favor. Tenho uma reunião assim que pousar em São Paulo. Certamente, senhor. A comissária então olhou para Juliana e Lucas. E para a senhora e o bebê. Água também, obrigada, respondeu Juliana, sentindo-se subitamente deslocada. Quando a comissária se afastou, outra passageira, uma mulher elegantemente vestida, aproximou-se pelo corredor e parou ao lado deles. Rafael Mendonça! Que coincidência maravilhosa! Exclamou a mulher com um sorriso exageradamente amigável. Sou Patrícia Vasconcelos, da Empreendimentos Vasconcelos. Nos conhecemos no evento de agronegócio em Ribeirão Preto no ano passado. O homem, Rafael, manteve um sorriso educado, mas Juliana notou uma leve tensão em sua postura. Claro, senhora Vasconcelos. Como vai? Excelente. Estou voltando de uma viagem de negócios em Natal. Que coincidência encontrá-lo aqui. Você sabe, estamos expandindo para o setor de fertilizantes naturais e adoraria conversar sobre possíveis parcerias. Enquanto a mulher falava sem parar, Juliana percebeu o desconforto crescente de Rafael. Ele respondia educadamente, mas seus olhos ocasionalmente desviavam-se para Juliana e Lucas, como se buscasse uma saída. Lucas, talvez sentindo a tensão, começou a ficar inquieto. Juliana tentava acalmá-lo discretamente, temendo que ele começasse a chorar e causasse mais desconforto. Após vários minutos de conversa unilateral, a mulher finalmente disse: Bem, não quero tomar mais seu tempo agora. Posso passar em seu escritório na próxima semana para continuarmos esta conversa? Minha secretária administra minha agenda. Por favor, entre em contato com ela. Respondeu Rafael educadamente, mas com firmeza. Quando a mulher finalmente se afastou, Rafael soltou um suspiro discreto. Olhou para Juliana, que ainda tentava acalmar Lucas, e então, surpreendentemente, inclinou-se em sua direção. Desculpe perguntar isso, sussurrou ele. Mas você poderia me fazer um favor? Juliana o olhou com surpresa e uma ponta de desconfiança. Poderia fingir que está dormindo no meu ombro por alguns minutos? Continuou ele, sua voz baixa e quase envergonhada. Isso vai desencorajar mais interrupções como essa. Prometo que não é nada inapropriado. É só que esse tipo de abordagem acontece o tempo todo e estou realmente cansado hoje. Juliana piscou, atônita com o pedido inusitado. Por um momento, considerou recusar. Afinal, mal conhecia aquele homem. Mas algo no olhar dele, um misto de cansaço e sinceridade, a fez hesitar. Por favor, insistiu ele gentilmente. Só até aquela mulher parar de olhar para cá. Ela provavelmente está esperando uma oportunidade para voltar. Juliana olhou discretamente, e de fato a tal Patrícia Vasconcelos os observava de seu assento algumas fileiras adiante. Com um suspiro de resignação, Juliana assentiu. Tudo bem, mas apenas por alguns minutos. Obrigado, disse Rafael com um sorriso aliviado. Ajeitando Lucas confortavelmente em seu colo, Juliana inclinou-se levemente, apoiando a cabeça no ombro de Rafael. A proximidade a deixou tensa inicialmente, mas o cansaço acumulado dos últimos dias, a ansiedade da mudança e o calor reconfortante que emanava dele gradualmente a relaxaram. O que começou como uma encenação lentamente transformou-se em realidade. Os olhos de Juliana pesaram, suas pálpebras baixaram e, antes que percebesse, seu corpo cedeu ao esgotamento. O último pensamento consciente que teve foi que o perfume dele era surpreendentemente agradável. Não ostentativo, como imaginaria de um homem rico, mas sutil e reconfortante, como algo familiar que não conseguia identificar. Rafael Mendonça estava acostumado a ser reconhecido. Como o CEO das indústrias Agrotech Mendonça, uma das maiores empresas do agronegócio brasileiro,
Seu rosto estampava revistas de negócios e eventos do setor com frequência. O que não estava acostumado era a sentir aquela estranha sensação de proteção que o invadiu quando percebeu que a jovem ao seu lado havia realmente adormecido. Ele não planejara isso. Queria apenas um pouco de paz durante o voo, longe das pessoas que constantemente tentavam se aproximar por interesse. Mas agora, com a cabeça dela apoiada em seu ombro e o pequeno bebê dormindo pacificamente em seu colo, algo dentro dele se agitou. Tentou voltar a trabalhar em seu notebook, mas não conseguia se concentrar. Seus pensamentos vagavam para os últimos 15 anos, desde que assumira os negócios da família, após o acidente que levara seus pais. Tinha apenas 20 anos na época, cursava arquitetura, sua verdadeira paixão. E, de repente, se viu responsável não apenas por um império econômico, mas também por sua irmã mais nova, Carolina, que tinha apenas 12 anos. A responsabilidade o transformou. De um jovem cheio de sonhos e projetos criativos, tornou-se um homem de negócios calculista e pragmático. O império cresceu sob seu comando, mas cada conquista profissional parecia vir acompanhada de uma perda pessoal. As amizades genuínas desapareceram, substituídas por relações de interesse. Os relacionamentos amorosos tornaram-se um jogo de estratégia, onde sempre se perguntava se o interesse era por ele ou por seu patrimônio. Olhou novamente para a jovem adormecida. Havia algo diferente nela. A exaustão estampada em seu rosto era genuína, não uma vulnerabilidade fabricada para despertar proteção, algo que já vira muitas vezes. As roupas simples, mas cuidadas, a forma como tentava não incomodar, o olhar apreensivo quando o bebê ficava inquieto, tudo indicava uma pessoa real, lutando com problemas reais. Uma leve turbulência sacudiu o avião, fazendo com que o bebê se mexesse. Rafael instintivamente estendeu a mão, estabilizando o pequeno para que não escorregasse do colo da mãe. O menino abriu os olhos por um momento, olhou para ele sem estranhamento e voltou a dormir. Aquele simples gesto de confiança inconsciente tocou Rafael de uma forma que não esperava. A turbulência aumentou levemente, sacudindo a aeronave o suficiente para acordar Juliana. Ela abriu os olhos confusa, demorando alguns segundos para processar onde estava e em quem estava apoiada. Quando a consciência retornou completamente, endireitou-se num sobressalto, as bochechas tingidas de vermelho. Me desculpe, gaguejou, ajeitando Lucas, que continuava dormindo. Não pretendia realmente dormir. Rafael sorriu, um sorriso genuíno que raramente exibia em público. Não há nada para se desculpar. Você parecia realmente precisar desse descanso. Juliana passou a mão pelos cabelos tentando arrumá-los. Quanto tempo dormi? Cerca de 1 hora, respondeu ele, consultando seu relógio de pulso discretamente luxuoso. Seu filho nem se mexeu. É um garoto tranquilo. Lucas geralmente é, mas nunca se sabe em situações novas como essa. É nossa primeira viagem de avião juntos. Vocês estão se mudando para São Paulo? Perguntou Rafael, genuinamente interessado. Juliana hesitou por um momento, como se avaliasse quanto poderia revelar a um estranho. Sim, respondeu finalmente. Consegui transferência para uma escola lá. Sou professora de educação infantil. São Paulo é uma cidade desafiadora, mas cheia de oportunidades, comentou ele. Eu viajo constantemente entre lá e várias regiões do país a trabalho. No agronegócio, certo? Ouvi aquela senhora mencionar algo sobre isso. Rafael assentiu, surpreso, por ela não ter feito a conexão completa com quem ele era. Sim, gerencio algumas propriedades e empresas do setor. Meu trabalho exige que eu esteja em constante movimento entre escritórios e fazendas. Deve ser interessante, comentou Juliana. Meu avô tinha um pequeno sítio no interior do Rio Grande do Norte. Nada grandioso, apenas algumas mangueiras, bananeiras e um pequeno roçado. Passei muitos verões lá quando criança. O rosto dela se iluminou ao falar do avô e Rafael percebeu como ela parecia mais jovem e leve quando sorria assim. Foram os melhores momentos da minha infância, continuou ela. Acordar com o canto dos pássaros, comer frutas colhidas na hora, ajudar na horta. Meu avô sempre dizia que a terra nos ensina mais do que qualquer livro. Seu avô era um homem sábio, comentou Rafael com sinceridade.
No meio de tantos relatórios, reuniões e negociações, às vezes esqueço dessa conexão mais simples e direta com a terra. Enquanto conversavam, Lucas acordou esfregando os olhinhos e olhando curioso ao redor. Ao notar Rafael, abriu um sorriso desdentado e esticou a mãozinha em sua direção. Parece que ele gosta de você, disse Juliana, surpresa com a reação do filho, que geralmente era tímido com estranhos. Rafael estendeu o dedo indicador, que Lucas imediatamente agarrou com força. Ele tem um aperto forte, comentou Rafael sorrindo para o bebê. Vai ser um garoto determinado. Como o pai, murmurou Juliana. E imediatamente seu semblante mudou, como se lamentasse ter mencionado aquilo. Rafael notou, mas optou por não perguntar. Em vez disso, ofereceu um biscoito de sua própria refeição para o bebê, que Juliana aceitou após verificar que era adequado. Então você é de São Paulo? Perguntou ela, tentando retomar a conversa em terreno neutro. Nasci lá, mas cresci entre a capital e nossas fazendas no interior. Atualmente, passo mais tempo no escritório em São Paulo do que gostaria. A ironia é que administro terras onde quase não piso. Algo na forma como ele falou, uma melancolia velada, fez com que Juliana o observasse com mais atenção. Não era isso que você queria fazer? A pergunta direta pegou Rafael de surpresa. As pessoas raramente questionavam suas escolhas de vida. Geralmente presumiam que comandar um império econômico era o ápice da realização pessoal. Não, admitiu ele após uma pausa. Eu estudava arquitetura quando tive que assumir os negócios da família. E você nunca pôde voltar para a arquitetura? O tempo passa, as responsabilidades aumentam. Há pessoas que dependem das minhas decisões. Funcionários, fornecedores, minha irmã mais nova. Ele deu de ombros, como se dissesse que era assim que a vida funcionava. Entendo, disse Juliana suavemente. Às vezes a vida nos leva por caminhos que não planejamos. Algo na compreensão genuína dela tocou Rafael. Não havia pena nem admiração exagerada em sua voz, apenas empatia humana. É refrescante, sabia? Comentou ele. O quê? Conversar com alguém que não sabe quem eu sou. Juliana inclinou a cabeça, confusa. Como assim? Rafael sorriu, um sorriso meio triste. As Indústrias Agrotec Mendonça. Meu nome completo é Rafael Mendonça Albuquerque. Geralmente, quando me apresento, as pessoas imediatamente fazem a conexão. Juliana pareceu constrangida. Desculpe, eu realmente não... Não se desculpe, interrompeu ele gentilmente. Bom, pela primeira vez em muito tempo, estou tendo uma conversa onde não sou julgado pelo meu sobrenome ou pelo tamanho da minha conta bancária. Lucas, como se sentisse a seriedade da conversa, soltou uma risadinha e estendeu os braços em direção a Rafael. Posso? Perguntou ele a Juliana, indicando se poderia segurar o bebê. Após um momento de hesitação, ela assentiu, passando Lucas cuidadosamente para os braços dele. Rafael o acomodou com uma habilidade que surpreendeu Juliana. Tenho prática com minha sobrinha, explicou ele, percebendo o olhar dela. Carolina, minha irmã, tem uma filha de 3 anos, Mariana. Sou o tio Coruja. Vendo aquele homem poderoso segurando seu filho com tanto cuidado, Juliana sentiu algo se desarmando dentro dela. Por meses, desde o fim de seu casamento, havia construído muros ao redor de si mesma, desconfiando das intenções de qualquer homem que se aproximasse. Mas havia algo em Rafael, talvez a vulnerabilidade escondida sob a fachada de sucesso, que parecia autêntico. Deve ser difícil, comentou ela após um momento. O quê? Nunca saber se as pessoas se aproximam por você ou pelo que você representa. Rafael a olhou com surpresa, impressionado com a percepção. É exatamente isso, concordou ele. Com o tempo, você desenvolve um radar para interesses ocultos, mas isso também significa viver constantemente desconfiado. É cansativo. Imagino que sim, disse Juliana, observando como Lucas brincava confortavelmente com a gravata de seda de Rafael. Todos temos nossas lutas, não é? Diferentes tipos de prisões. O comentário ficou pairando entre eles, criando um momento de conexão silenciosa, que foi interrompido pelo anúncio do comandante de que estavam iniciando a descida para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Já estamos chegando, disse Juliana, uma nota de ansiedade retornando à sua voz.
A realidade da nova vida que a aguardava voltou a pesar sobre seus ombros. Rafael devolveu Lucas para os braços dela, seus dedos roçando levemente no processo. Você tem onde ficar em São Paulo? Alguém esperando por vocês? Minha prima de segundo grau. Bem, na verdade ela é prima da minha mãe, mas sempre fomos próximas. Vou ficar com ela até encontrar um lugar para alugar. Rafael assentiu, parecendo querer dizer algo mais, mas contendo-se. Enquanto o avião descia, ambos permaneceram em silêncio, cada um absorto em seus próprios pensamentos. Quando finalmente pousaram, o ritual de desembarque começou. Juliana reuniu suas coisas, colocou Lucas no sling e preparou-se para enfrentar a nova fase de sua vida. Rafael levantou-se primeiro, pegando sua maleta executiva. Foi um prazer conhecê-la, Juliana, disse ele, estendendo a mão. É você também, Lucas. Quando ela apertou sua mão, Rafael acrescentou: São Paulo pode ser intimidadora no início, mas dê uma chance à cidade. Ela tem seu próprio tipo de magia escondida sob o concreto. Juliana sorriu, agradecendo com um aceno, enquanto ele se afastava pelo corredor. Observando-o se distanciar, sentiu uma ponta de melancolia. Aquele breve encontro havia sido um estranho parêntese de calma antes da tempestade que seria seu recomeço. Por algumas horas, esquecera seus problemas e se permitira simplesmente existir. Suspirando, ajustou Lucas no sling e preparou-se para desembarcar. Era hora de encarar a realidade. O saguão do aeroporto de Guarulhos fervilhava de atividade. Juliana segurava Lucas firmemente contra o peito, enquanto caminhava entre a multidão, arrastando sua mala de rodinhas e tentando orientar-se naquele espaço intimidador. Após recolher sua segunda mala na esteira, dirigiu-se à área de desembarque, onde Cleide, sua prima de segundo grau, havia prometido esperá-la. Os minutos passavam, e não havia sinal de Cleide. Juliana verificou o celular várias vezes, mas não havia novas mensagens. Tentou ligar, mas a chamada ia direto para a caixa postal. A ansiedade começou a crescer em seu peito. Lucas, sentindo a tensão da mãe, começou a ficar inquieto. Após quase uma hora de espera, seu celular finalmente tocou. Era Cleide, sua voz apressada e carregada de culpa. Juliana, me perdoa. Minha filha teve uma crise de asma e tive que correr para o hospital com ela. Estamos no pronto-socorro há horas. Não tinha como te avisar antes porque meu celular descarregou. Você consegue pegar um táxi até aqui? Prometo que te reembolso depois. O coração de Juliana afundou. Não era culpa de Cleide, claro, mas isso complicava tudo. Seus recursos eram extremamente limitados, e o gasto com um táxi do aeroporto até a Zona Leste, onde Cleide morava, não estava em seu orçamento apertado. Claro, não se preocupe, respondeu, tentando soar mais confiante do que se sentia. O importante é que sua filha fique bem. Nos vemos mais tarde. Ao desligar, Juliana sentou-se em um banco próximo, tentando reorganizar seus pensamentos. Poderia tentar o transporte público, mas navegar pelo complexo sistema de metrô e ônibus de São Paulo, com um bebê e 2 malas, parecia uma tarefa hercúlea para seu primeiro dia na cidade. Lucas começou a chorar, provavelmente cansado e confuso com o ambiente barulhento. Juliana tentou acalmá-lo, balançando-o gentilmente, mas as lágrimas dela própria ameaçavam cair. Naquele momento, a magnitude de sua decisão a atingiu com força total. Estava sozinha, com um bebê em uma cidade desconhecida, praticamente sem dinheiro e sem apoio imediato. Juliana? Ela levantou os olhos e viu Rafael parado à sua frente. Ele havia trocado o paletó do terno por um blazer mais casual e parecia prestes a sair do aeroporto. Sua expressão mudou de surpresa para preocupação ao ver o estado dela e de Lucas. Está tudo bem? Sim, não. Eu só... Ela respirou fundo, tentando se recompor. Minha prima deveria me buscar, mas houve uma emergência com a filha dela. Estou tentando decidir a melhor maneira de chegar até a casa dela. Rafael olhou para as 2 malas, para Lucas chorando e para o rosto visivelmente angustiado de Juliana. Sem hesitar, pegou o celular e fez uma ligação rápida. Alberto? Sim, preciso cancelar a reunião das 11. Reagende para amanhã, por favor. Diga aos executivos da Cooperativa Paulista que surgiu um imprevisto familiar.
Após uma pausa, ele continuou. Também preciso que você entre em contato com Rogério. Peça que ele traga o carro para a entrada principal do Terminal 2. Sim, imediatamente. Ao desligar, voltou-se para Juliana com uma expressão decidida. Não vou deixar você e Lucas enfrentarem o transporte público com todas essas malas no seu primeiro dia em São Paulo. Não precisa se incomodar, protestou Juliana, embora parte dela estivesse profundamente aliviada com a oferta. Tenho certeza que consigo me virar. Sei que consegue, respondeu Rafael com um sorriso leve. Mas não há razão para tornar as coisas mais difíceis do que já são. Meu motorista pode levá-la até a casa de sua prima. Mas sua reunião pode esperar até amanhã. A Cooperativa Paulista não vai a lugar algum. Ele fez um gesto displicente com a mão, como se cancelar compromissos profissionais fosse algo corriqueiro. Além disso, tenho uma dívida com você. Graças ao seu sono no meu ombro, consegui uma hora de paz naquele voo. O comentário arrancou um sorriso de Juliana. Apesar das circunstâncias. Tem certeza? Não quero abusar da sua gentileza. Absoluta. Venha, vamos esperar Rogério lá fora. O ar fresco vai fazer bem para Lucas também. Sem esperar resposta, Rafael pegou as 2 malas de Juliana e começou a caminhar em direção à saída. Ela o seguiu, ajustando Lucas no sling que já começava a se acalmar com o movimento. Ao chegarem à entrada principal do terminal, Rafael conduziu-a até uma área menos movimentada. O contraste entre a agitação do aeroporto e a relativa calma daquele espaço fez com que Lucas finalmente parasse de chorar, embora ainda soluçasse ocasionalmente. Em qual bairro sua prima mora? Perguntou Rafael. Na Penha. É na Zona Leste, bem longe daqui. Rafael assentiu sem demonstrar qualquer incômodo com a distância. Você tem o endereço exato? Juliana buscou no celular a mensagem onde Cleide havia enviado o endereço completo e mostrou a Rafael, que digitou a informação em seu próprio aparelho. Pronto, enviei para Rogério. Ele já deve estar chegando. Enquanto esperavam, um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Juliana observava o movimento dos carros e pessoas, tentando absorver a energia frenética da metrópole. Lucas, agora mais calmo, observava tudo com olhos curiosos. Ele se adapta rápido, comentou Rafael, notando como o bebê já parecia mais à vontade. Sim, Lucas sempre foi assim. Às vezes penso que ele tem mais coragem do que eu. Ela beijou o topo da cabeça do filho. Acho que vou precisar aprender com ele nos próximos dias. Recomeços exigem coragem, disse Rafael, seu olhar distante por um momento. Mas também trazem possibilidades que não enxergamos quando estamos presos ao familiar. Havia algo na forma como ele falou que fez Juliana pensar que não estava apenas tentando confortá-la, mas também refletindo sobre sua própria vida. Um sedã preto de luxo estacionou suavemente à frente deles. Um homem de meia idade, vestindo uniforme discreto, saiu do carro e se aproximou. Bom dia, senhor. Mendonça, cumprimentou respeitosamente. Rogério, esta é a senhora Juliana Alves e seu filho Lucas. Por favor, leve-os até este endereço. Rafael mostrou o celular com o endereço ao motorista. Certamente, senhor. Rogério voltou-se para Juliana com um sorriso amável. Vou guardar suas malas no porta-malas, senhora. Enquanto o motorista acomodava a bagagem, Juliana notou algo surpreendente quando Rogério abriu a porta traseira do veículo. Isso é uma cadeirinha de bebê? Perguntou confusa. Rafael pareceu ligeiramente embaraçado. Ah, sim. Peço que todos os carros da empresa tenham uma. Estamos desenvolvendo um projeto social para instalar creches em nossas fazendas, para os filhos dos funcionários. É parte de uma iniciativa mais ampla de responsabilidade social. Juliana olhou para ele com uma nova perspectiva. O empresário implacável do mundo do agronegócio também se preocupava com o bem-estar dos filhos de seus funcionários? Isso é admirável, comentou sinceramente. É o mínimo que podemos fazer. Ele desviou o olhar, como se desconfortável com o elogio. As mães trabalhadoras enfrentam desafios que nós, homens, muitas vezes nem percebemos. A observação tocou Juliana profundamente. Era raro encontrar homens, especialmente em posições de poder, que reconhecessem as dificuldades específicas enfrentadas por mães que trabalham. Rogério terminou de acomodar as malas e abriu a porta para Juliana.
Ela hesitou por um momento antes de entrar no carro, virando-se para Rafael. Não sei como agradecer por tudo isso. Não há necessidade, respondeu ele com um sorriso suave. Só me mande uma mensagem quando chegarem em segurança. Mas não tenho seu número, disse ela, percebendo o detalhe. Rafael pegou seu celular, desbloqueou e entregou a ela. Pode adicionar seu contato aqui. É apenas para eu saber que chegaram bem, explicou rapidamente, como se temesse que ela interpretasse mal o gesto. Juliana digitou seu número e devolveu o aparelho. Seus dedos roçaram brevemente, e ela sentiu um estranho formigamento com o contato. Obrigada novamente, Rafael. Por tudo! Ele assentiu, fechando a porta após ela e Lucas estarem acomodados. Pela janela do carro, seus olhares se encontraram uma última vez antes de Rogério dar partida. Enquanto o carro se afastava do aeroporto, adentrando o intenso tráfego de São Paulo, Juliana olhou pela janela, observando a vastidão de prédios que se erguiam como sentinelas de concreto. Lucas, confortavelmente instalado na cadeirinha, balbuciava alegremente, fascinado pelo movimento do carro. A senhora é amiga do Sr. Mendonça? Perguntou Rogério, olhando-a pelo retrovisor. Não exatamente, respondeu Juliana, sem saber como definir aquela estranha conexão formada em poucas horas. Nos conhecemos no avião por coincidência. Rogério sorriu, um sorriso que sugeria que estava acostumado com os gestos imprevisíveis de seu patrão. O Sr. Mendonça pode parecer reservado à primeira vista, mas tem um coração generoso. Trabalho com ele há 12 anos, desde que assumiu os negócios da família. Você deve conhecê-lo bem, então. O suficiente para saber que ele raramente cancela reuniões, especialmente com a Cooperativa Paulista. São parceiros importantes. O comentário fez Juliana sentir-se subitamente culpada. Oh, não sabia que era tão importante. Agora me sinto mal por ter aceitado a ajuda. Não se preocupe, senhora. Se ele cancelou é porque quis. O Sr. Mendonça toma suas próprias decisões, sempre. Enquanto o carro avançava pelas avenidas congestionadas, Juliana sentiu seu celular vibrar. Era uma mensagem de um número desconhecido. Espero que a viagem esteja tranquila. Lembrei que você mencionou estar procurando apartamento para alugar. Tenho alguns contatos no mercado imobiliário que podem ajudar. Se precisar, é só avisar. Rafael. Juliana releu a mensagem várias vezes, surpresa com a consideração contínua. No final de um dos dias mais estressantes de sua vida, encontrar tamanha gentileza de um estranho parecia quase surreal. Seu filho é muito tranquilo, comentou Rogério, interrompendo seus pensamentos. Ele normalmente é, mas hoje foi um dia cheio para nós dois. Estou surpresa que não esteja exausto. Crianças são assim, resilientes. Meus 3 filhos são a prova disso. Quando pequenos, se adaptavam a qualquer situação com uma facilidade que nós, adultos, perdemos com o tempo. A conversa com Rogério ajudou a passar o tempo durante o longo trajeto. O motorista conhecia bem a cidade e compartilhou dicas valiosas sobre transporte público, bairros seguros e até escolas boas e acessíveis, informações que Juliana absorvia avidamente. Quando finalmente chegaram ao endereço de Cleide, já passava do meio-dia. A rua era tranquila, típica de um bairro residencial de classe média. Rogério estacionou em frente ao pequeno sobrado amarelo, desceu do carro e começou a retirar as malas do porta-malas. Juliana verificou seu celular mais uma vez e viu que Cleide havia mandado uma mensagem. Já estamos em casa. Ana está melhor. Desculpe novamente pelo contratempo. Parece que eles já estão em casa, comentou Juliana, aliviada. Ótimo, respondeu Rogério, colocando as malas na calçada. Deseja que eu espere até que alguém atenda? Não precisa, obrigada. Já fez mais do que suficiente. Rogério assentiu, entregando-lhe um cartão. Este é meu contato pessoal. Se precisar de qualquer coisa, não hesite em ligar. São Paulo pode ser intimidadora no início, mas prometo que melhora com o tempo. Juliana agradeceu, tocada pela gentileza. Após Rogério partir, ela pegou o celular e digitou uma resposta para Rafael. Chegamos bem. Não sei como agradecer por toda a ajuda hoje. Quanto aos contatos imobiliários, seria maravilhoso. Estou completamente perdida nesse aspecto. Enviou a mensagem e, após um breve momento de hesitação, acrescentou. PS.
Seu motorista é uma pessoa incrível. Você tem bom gosto para escolher com quem trabalhar. Do outro lado da cidade, sentado em seu escritório na cobertura de um arranha-céu na Avenida Paulista, Rafael sorriu ao ler a mensagem. A reunião cancelada resultara em uma pilha de documentos que exigiam sua atenção imediata. Mas ele não conseguia se concentrar. Seus pensamentos continuavam voltando para a jovem professora e seu bebê. Havia algo nela, uma autenticidade, uma força silenciosa que o intrigava. Em um mundo onde cada interação parecia calculada, aquele encontro casual tinha sido um lembrete de que ainda existiam conexões genuínas. Alberto, chamou seu assistente pelo interfone. Por favor, entre em contato com Helena Campos da Imobiliária Horizonte. Diga que preciso da lista de apartamentos disponíveis para aluguel, em bairros seguros, próximos a escolas, com valor de mercado justo. É para uma professora com um bebê recém-chegada à cidade. Imediatamente, senhor, respondeu Alberto, sem demonstrar surpresa com o pedido incomum. Após anos trabalhando com Rafael, estava acostumado com suas ocasionais ações inesperadas. Rafael recostou-se em sua cadeira, girando-a para contemplar a vista panorâmica de São Paulo. A cidade se estendia infinitamente em todas as direções, um oceano de concreto e vidro. Em algum lugar naquela imensidão, uma jovem mãe e seu filho começavam uma nova jornada. O que você está fazendo, Rafael? Murmurou para si mesmo. Mal conhece essa mulher. Mas o questionamento não diminuiu a sensação de que algo importante havia acontecido naquele avião. Algo que, pela primeira vez em muito tempo, o fazia sentir-se simplesmente humano. 3 dias haviam se passado desde a chegada de Juliana a São Paulo. A casa de Cleide, embora acolhedora, era pequena demais para acomodar confortavelmente mais 2 residentes. Ana, a filha de 12 anos de Cleide, já cedia seu quarto para os visitantes, dormindo em um colchão na sala. Uma situação que Juliana sabia não poder se prolongar. A busca por um apartamento estava se revelando mais desafiadora do que imaginara. Os valores de aluguel eram absurdamente altos, mesmo para imóveis pequenos e mal conservados. E quando encontrava algo minimamente dentro de seu orçamento, descobria que o local ficava em áreas perigosas, ou tão distantes que o tempo de deslocamento até a escola onde lecionaria seria impraticável. Naquela manhã, voltava de mais uma sessão frustrante de visitas a imóveis. Lucas, no carrinho, brincava com um chocalho improvisado que Cleide havia feito para ele. O bebê parecia imune ao desânimo da mãe, sorrindo para desconhecidos no ônibus e observando a cidade com olhos curiosos. Pelo menos um de nós está se adaptando bem, murmurou Juliana, acariciando os cachinhos do filho. Ao chegarem à casa de Cleide, encontraram a prima preparando o almoço na pequena cozinha. E então? Perguntou Cleide, esperançosa. Encontrou algo? Juliana balançou a cabeça negativamente, tirando Lucas do carrinho. O primeiro era um cubículo sem ventilação, com mofo nas paredes. O segundo ficava a 2 horas da escola, e isso sem contar o trânsito. E o terceiro... Ela suspirou profundamente. O terceiro até parecia promissor. Até eu perceber que o silêncio do bairro que o corretor elogiava tanto se devia ao fato de estarmos praticamente dentro de um cemitério. Cleide riu, apesar da situação. São Paulo não facilita para os recém-chegados. Mas não desanime, algo vai aparecer. Espero que sim, e rápido. Não quero continuar abusando da sua hospitalidade. Não seja boba. Você e Lucas são bem-vindos pelo tempo que for necessário. O celular de Juliana vibrou. Era uma mensagem de Rafael, a terceira desde que chegara à cidade. As 2 primeiras haviam sido breves, perguntando como estavam se adaptando. Ela respondera educadamente, sem prolongar a conversa, embora cada mensagem dele causasse um estranho frio no estômago que preferia não analisar. Como está a busca pelo apartamento? Consegui alguns contatos que podem ajudar. Avise se precisar. Juliana hesitou. Até então havia evitado aceitar mais ajuda de Rafael, determinada a resolver seus problemas sozinha. Mas as realidades de São Paulo estavam provando ser mais duras do que imaginara. E com Lucas não podia se dar ao luxo de orgulho desnecessário. Para ser sincera, não está indo bem, respondeu. Os lugares dentro do meu orçamento são inadequados para uma criança.
e os decentes estão fora do meu alcance. A resposta veio quase instantaneamente. Posso pedir que uma corretora de confiança entre em contato? Ela conhece proprietários que preferem alugar para pessoas confiáveis a preços justos, em vez de especular com valores inflacionados. Mais uma vez, Juliana hesitou. A oferta era tentadora, mas também gerava desconfiança. Por que um homem que mal conhecia continuava tão solícito? Por que está me ajudando tanto? Digitou e enviou antes que mudasse de ideia. Houve uma pausa antes da resposta. Porque posso. Porque sei como é difícil recomeçar em uma cidade como São Paulo. E porque Lucas me lembra que há coisas mais importantes na vida do que contratos e reuniões. A sinceridade da resposta a surpreendeu. Não havia nenhum subtexto que pudesse detectar, nenhuma insinuação, apenas genuína boa vontade. Ainda assim, hesitou mais uma vez antes de digitar. Tudo bem. Agradeço a ajuda com os contatos imobiliários. Mal havia enviado a mensagem quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Boa tarde, falo com Juliana Alves. Uma voz feminina, profissional, soou do outro lado. Sim, sou eu. Aqui é Helena Campos, da Imobiliária Horizonte. O Sr. Mendonça pediu que entrasse em contato com a senhora sobre opções de aluguel. Juliana olhou para o celular atônita. Isso foi rápido. Helena riu levemente. O Sr. Mendonça não é conhecido por perder tempo. Tenho algumas opções que podem interessá-la. Podemos nos encontrar ainda hoje, se preferir. Hoje? Juliana não conseguiu esconder a surpresa. Sim, claro, seria ótimo. Combinaram um horário para o início da tarde. Ao desligar, Juliana notou que Cleide a observava com curiosidade. Quem é esse senhor? Mendonça que está movendo montanhas por você? Perguntou a prima, erguendo uma sobrancelha sugestivamente. Apenas um conhecido que fez a gentileza de me ajudar, respondeu Juliana, sentindo as bochechas corarem inexplicavelmente. Nos conhecemos no avião. Um conhecido que providencia motorista, corretora imobiliária e parece muito interessado no seu bem-estar. Interessante. Não é nada disso que você está pensando, protestou Juliana. Ele é apenas gentil. Cleide deu de ombros, um sorriso maroto nos lábios. Se você diz, de qualquer forma, vou ficar com Lucas enquanto você visita os apartamentos. Será mais fácil sem um bebê no colo. Às 14h, Juliana encontrou-se com Helena Campos em um café próximo à estação de metrô Santa Cecília. A corretora, uma mulher de meia-idade elegante e eficiente, já a aguardava com uma pasta de documentos. Juliana, prazer em conhecê-la. Preparei algumas opções baseadas nas informações que o Sr. Mendonça forneceu. Proximidade de escolas, segurança do bairro e, claro, valor dentro da realidade de uma professora iniciando carreira em São Paulo. Ao longo das próximas 3 horas, visitaram 5 apartamentos, todos substancialmente melhores que qualquer opção que Juliana havia encontrado por conta própria. O último, um apartamento de 2 quartos em Perdizes, era praticamente perfeito. Claro, arejado em um prédio seguro a apenas 2 quadras da escola onde trabalharia e, miraculosamente, dentro de seu orçamento. Este é ideal, disse Juliana, maravilhada enquanto percorria os cômodos vazios, já imaginando onde colocaria os móveis que ainda precisaria comprar. Mas, honestamente, estou desconfiada. Como um lugar assim pode estar dentro do meu orçamento? Helena sorriu compreensivamente. O proprietário é um cliente antigo da nossa imobiliária. Ele prefere inquilinos confiáveis a deixar o imóvel vazio por meses, esperando valores inflacionados. Além disso, ela hesitou brevemente. O Sr. Mendonça garantiu pessoalmente seu caráter, e isso conta muito no mercado imobiliário de São Paulo. Juliana sentiu uma mistura de gratidão e desconforto. Por um lado, estava aliviada por encontrar um lugar perfeito para criar Lucas. Por outro, a influência de Rafael sobre sua vida estava crescendo mais do que se sentia confortável em aceitar. Posso ser sincera com você, Helena? Esses valores são reais ou há algum subsídio acontecendo nos bastidores? A corretora pareceu genuinamente surpresa com a pergunta. Os valores são absolutamente reais. O Sr. Mendonça foi muito claro sobre isso.
Ele disse especificamente: não quero favorecimentos financeiros, apenas portas abertas para que ela tenha acesso justo ao mercado. E foi exatamente o que fiz. Algo na resposta fez com que Juliana relaxasse um pouco. Era exatamente o tipo de coisa que imaginava Rafael dizendo, não oferecendo caridade, mas utilizando sua posição para nivelar um pouco o campo de jogo, que, do contrário, estaria completamente inclinado contra ela. Nesse caso, eu gostaria de ficar com este apartamento. Excelente escolha, sorriu Helena. Podemos assinar o contrato amanhã mesmo, se preferir. O imóvel está disponível para mudança imediata. Ao retornar à casa de Cleide, Juliana transbordava de entusiasmo. Contou à prima sobre o apartamento perfeito, omitindo os detalhes sobre a influência de Rafael no processo. Parece que, finalmente, tivemos um pouco de sorte, comentou, enquanto pegava Lucas no colo. O bebê sorriu ao reconhecê-la, estendendo os bracinhos em sua direção. O que acha, filho? Vamos ter nosso próprio cantinho? Naquela noite, após finalmente conseguir que Lucas dormisse, Juliana pegou o celular e digitou uma mensagem para Rafael. Visitei alguns apartamentos hoje com Helena. Encontramos um lugar perfeito em Perdizes. Assinarei o contrato amanhã. Não tenho palavras suficientes para agradecer. Enviou e, após um momento de hesitação, acrescentou outra mensagem. Gostaria de retribuir sua gentileza de alguma forma. Talvez um café, quando estivermos instalados? A resposta veio minutos depois. Ótima notícia, Helena é excelente no que faz. E quanto ao café? Que tal um jantar? Conheço um lugar em Perdizes que acomoda crianças pequenas confortavelmente. Talvez no próximo fim de semana, após sua mudança, posso também indicar algumas lojas de móveis com bons preços, se precisar. Juliana sentiu um estranho frisson ao ler o convite. Não era um encontro, disse a si mesma. Apenas um agradecimento a alguém que havia ajudado quando mais precisava. Jantar seria ótimo, respondeu. E sim, qualquer dica sobre mobiliário seria muito bem-vinda. Por enquanto, tenho apenas um colchão para mim, um berço desmontável para Lucas e nossas roupas. Combinado então. E não se preocupe com os móveis. Começar do zero também significa poder escolher cada peça que entra na sua nova vida. A resposta a fez sorrir. De alguma forma, Rafael sempre parecia encontrar as palavras certas para transformar desafios em possibilidades. Os dias seguintes passaram em um turbilhão de atividade. Juliana assinou o contrato de aluguel, recebeu as chaves e, com a ajuda de Cleide e seu marido Carlos, começou a se mudar para o novo apartamento. A escola onde trabalharia iniciaria o ano letivo apenas em 2 semanas, dando-lhe tempo para organizar a nova casa e ambientar Lucas à nova rotina. No sábado à noite, na véspera do jantar combinado com Rafael, Juliana estava no apartamento ainda praticamente vazio, terminando de montar o berço desmontável de Lucas, quando a campainha tocou. Estranhou, pois não esperava ninguém àquela hora. Cleide e Carlos haviam saído mais cedo, após ajudarem a transportar o colchão e algumas caixas com utensílios básicos. Talvez tivessem esquecido algo. Ao abrir a porta, ficou momentaneamente sem palavras. Rafael estava parado no corredor, vestindo jeans e uma camisa casual, bem diferente do executivo de terno que conhecera no avião. Ao lado dele, estava um jovem com uniforme de entrega. Oi, disse ele com um sorriso tímido. Espero não estar incomodando. Rafael? Como? Quer dizer, o jantar não era amanhã? E continua sendo, respondeu ele. Estou aqui por outro motivo. Posso entrar? Ainda surpresa, Juliana deu um passo para o lado, permitindo que ele entrasse. O entregador permaneceu na porta. Rafael olhou ao redor do apartamento quase vazio, notando o colchão no chão do quarto principal, visível através da porta aberta, e o berço parcialmente montado na sala. Trouxe algo para vocês, disse ele, virando-se para o entregador e fazendo um gesto afirmativo. O jovem entrou, carregando uma grande caixa de papelão, e a depositou cuidadosamente no meio da sala vazia. Onde devo colocar o restante, senhor? Perguntou o entregador. O restante? Repetiu Juliana confusa. São apenas alguns itens básicos, explicou Rafael rapidamente, parecendo quase envergonhado. Nada extravagante, prometo. Apenas o suficiente para que você e Lucas
não precisem dormir no chão enquanto organizam o apartamento. Antes que Juliana pudesse processar completamente o que estava acontecendo, outros 2 entregadores entraram, carregando mais caixas e pacotes embrulhados. Rafael, eu não posso aceitar isso, protestou ela, sentindo-se simultaneamente constrangida e tocada. É demais. Por favor, disse ele em voz baixa, aproximando-se para que apenas ela ouvisse. Não é caridade, eu juro. É apenas... Eu passei por algo parecido quando tive que assumir os negócios da família repentinamente. Sei como é recomeçar em um lugar vazio. Algo na sinceridade do olhar dele fez com que Juliana hesitasse. Não era pena o que via em seus olhos, mas uma genuína compreensão, como se estivesse realmente revivendo sua própria experiência através da dela. Lucas, que brincava em seu tapete de atividades no canto da sala, começou a balbuciar animadamente ao notar Rafael. Estendeu os bracinhos como se pedisse colo. Parece que alguém se lembra de mim, sorriu Rafael, olhando para Juliana como se pedisse permissão. Ela assentiu, e ele se aproximou do bebê, abaixando-se para ficar na altura dele. Lucas imediatamente agarrou sua camisa, soltando risadinhas. Oi, campeão, vejo que você está gostando da nova casa. Aquela cena, Rafael agachado diante de Lucas interagindo naturalmente com seu filho, provocou uma emoção inexplicável em Juliana. Por 8 meses, desde que descobrira a gravidez, havia enfrentado tudo sozinha. Rodrigo se afastara gradualmente, alegando não estar preparado para a paternidade. A família dele a tratara como uma intrusa. E agora, este homem que mal conhecia demonstrava mais consideração e cuidado do que qualquer pessoa em sua vida recente. Tudo bem, disse finalmente, rendendo-se, mas apenas o básico, e quero saber quanto custou para poder reembolsar quando puder. Rafael levantou-se, segurando Lucas, que agora brincava com o botão de sua camisa. Aceito a primeira condição, mas recuso a segunda. Considere um presente de boas-vindas a São Paulo. Além disso, ele hesitou. São apenas alguns itens que estavam parados em um depósito da empresa. Móveis de um projeto de alojamento para funcionários que acabou não indo adiante. Ela não acreditou completamente nessa explicação, mas decidiu não insistir, pelo menos não naquele momento. Os entregadores terminaram de trazer os itens. Uma mesa pequena com 2 cadeiras, um sofá simples mas confortável, uma cômoda, uma estante pequena e uma caixa que, quando aberta, revelou ser um berço de madeira maciça, belíssimo em sua simplicidade. Este berço, explicou Rafael acariciando a madeira suavemente polida, foi o primeiro presente que dei à minha irmã quando ela teve Mariana, minha sobrinha. Ela está guardando para o próximo filho, mas quando soube da sua situação, insistiu que você o usasse enquanto precisar. Juliana sentiu lágrimas se formando nos cantos de seus olhos. Não era apenas a generosidade do gesto, mas o significado por trás dele. Compartilhar algo de valor sentimental, não apenas material. Eu não sei o que dizer, murmurou. Diga que vai usá-lo, respondeu Rafael simplesmente. Ficará muito mais bonito com Lucas dormindo nele do que guardado em um depósito. Ela assentiu, sem confiar na própria voz naquele momento. Lucas, ainda nos braços de Rafael, bocejou profundamente. Parece que alguém está pronto para estrear o berço, comentou Rafael com um sorriso suave. Sim, está ficando tarde para ele. Após os entregadores saírem, Rafael ajudou Juliana a montar o berço no quarto menor, que seria o de Lucas. Trabalharam em um silêncio confortável, interrompido ocasionalmente pelas risadas do bebê que observava os adultos do seu tapete de atividades. Quando terminaram, Rafael segurou Lucas enquanto Juliana buscava o lençol e o travesseirinho. Ver aquele homem poderoso, CEO de uma grande empresa tão à vontade com seu filho, provocava sensações conflitantes nela. Pronto, disse ela, estendendo os braços para pegar Lucas. Hora de dormir, mocinho. Rafael entregou o bebê, que já lutava contra o sono, os olhinhos pesados. Ele é incrível, comentou suavemente. Vocês 2 são. O comentário, feito com tanta sinceridade, provocou um calor no peito de Juliana que ela preferiu não analisar naquele momento. Após colocar Lucas no berço novo, ela retornou à sala, onde Rafael organizava as caixas vazias. Você não precisava fazer isso tudo,
disse ela, encostando-se na parede e observando-o. Ele parou o que fazia e a encarou. Eu sei, mas quis fazer. Por quê? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Porque ele hesitou, como se pesasse cada palavra. Porque quando você fingiu dormir no meu ombro naquele avião e acabou realmente dormindo, foi a coisa mais genuína que aconteceu comigo em anos. E porque seu filho agarrou meu dedo sem julgar quem eu era ou quanto valia. E porque ele deu um passo em sua direção. Porque quero ser parte dessa nova fase da sua vida, mesmo que apenas como um amigo que ajudou no começo. Juliana sentiu seu coração acelerar. A honestidade crua nas palavras dele a desarmava completamente. Vamos recomeçar, sugeriu ela, estendendo a mão. Sem fingimentos desta vez. Rafael sorriu aceitando o gesto. Rafael Mendonça, apenas Rafael. Juliana Alves, respondeu ela, sentindo o calor da mão dele envolver a sua. E o garotão que acabou de adormecer é Lucas. Prazer em conhecê-los, Juliana e Lucas Alves, disse Rafael, sem soltar sua mão. De verdade. O amanhecer em Perdizes trazia uma qualidade de luz diferente daquela que Juliana conhecia em Natal. Os raios dourados que entravam pelas janelas do apartamento criavam padrões geométricos no chão, ainda vazio de decoração, mas já não tão vazio de móveis graças a Rafael. Sentada à pequena mesa da cozinha, com uma xícara de café entre as mãos, Juliana contemplava as mudanças vertiginosas em sua vida nas últimas 2 semanas. O berço de madeira maciça havia sido apenas o início. Sem que ela pedisse, Rafael enviara também lençóis, toalhas, utensílios de cozinha básicos e até mesmo uma cadeira alta para Lucas. Cada item vinha com uma nota manuscrita explicando sua origem. Alguns eram realmente de projetos da empresa. Outros pertenciam a amigos que não precisavam mais. Alguns eram novos, mas comprados em liquidações. Ele parecia determinado a ajudá-la sem ferir seu orgulho, sempre criando uma narrativa que minimizava o custo ou esforço envolvido. Aquela noite em que ele aparecera com os móveis havia mudado algo entre eles. O jantar do dia seguinte, que inicialmente Juliana encarara como um simples agradecimento por sua ajuda com o apartamento, transformara-se em uma noite de confidências surpreendentes. Rafael a buscara dirigindo ele mesmo, não o motorista, em um carro surpreendentemente modesto para seus padrões. A escolha do restaurante também a surpreendeu. Não um estabelecimento luxuoso nos Jardins ou Itaim, mas um pequeno bistrô familiar no próprio bairro dela, com um espaço especialmente preparado para crianças. Como encontrou este lugar? Perguntara ela enquanto se acomodavam em uma mesa discreta no fundo do restaurante, com Lucas confortavelmente instalado em uma cadeira alta providenciada pelo estabelecimento. Pesquisei, respondera Rafael simplesmente. Queria um lugar onde Lucas pudesse estar à vontade e onde você não se sentisse deslocada. Aquela consideração, a preocupação genuína não apenas com ela, mas também com o conforto de Lucas, havia derretido as últimas resistências de Juliana. A conversa fluíra naturalmente durante toda a noite, desviando-se dos assuntos superficiais para revelações pessoais que normalmente não se compartilham em um primeiro jantar. Rafael falara sobre a pressão de assumir os negócios da família tão jovem, o peso de ser responsável pelo sustento de centenas de famílias, o medo constante de falhar. Confessara que mesmo após 15 anos de sucesso à frente das empresas, ainda se sentia como um impostor em alguns dias, vestindo um papel que nunca escolhera para si. O que você teria escolhido? Perguntara Juliana. Arquitetura, respondera ele, um brilho diferente surgindo em seus olhos. Eu estava no 3º ano da faculdade quando meus pais faleceram. Tinha planos de trabalhar com projetos sustentáveis, integrando construções a paisagens naturais sem danificá-las. Você ainda desenha? Às vezes, tarde da noite quando não consigo dormir, confessara ele. Mas são apenas rabiscos agora, sonhos de uma vida que não vivi. A vulnerabilidade daquela confissão tocara Juliana profundamente. O poderoso CEO do agronegócio, que aparecia em revistas de economia e fechava negócios milionários, era também um homem com sonhos abandonados e medos que não podia compartilhar com ninguém. Por sua vez, Juliana abrira-se sobre seu casamento fracassado com Rodrigo,
como ele gradualmente se afastara durante sua gravidez, alegando não estar pronto para a responsabilidade. Como a família dele, tradicional e conservadora, havia sutilmente sugerido que a gravidez fora planejada por ela para segurar o filho. A parte mais difícil, revelara, a voz embargada pela emoção contida, não foi ele partir, mas perceber que eu estava completamente sozinha. Meus pais faleceram há anos. Minha única irmã mora no exterior. Natal começou a parecer uma prisão. Cada esquina me lembrava de promessas quebradas. Lucas, como que sentindo a tristeza da mãe, começara a ficar inquieto. Rafael, sem qualquer constrangimento, oferecera-se para segurá-lo enquanto ela terminava seu prato. A naturalidade com que ele interagia com o bebê, fazendo-o rir com caretas discretas, contrastava drasticamente com a imagem que ela inicialmente formara dele. Ao final da noite, Rafael a levara de volta ao apartamento. No caminho, parara em uma sorveteria artesanal, insistindo que não podiam encerrar a noite sem experimentar o melhor sorvete de tapioca de São Paulo. Sentados em um banco de praça, com Lucas adormecido no colo de Juliana, haviam compartilhado o doce e mais algumas confidências sob as estrelas quase invisíveis da metrópole. Na porta do apartamento, com Lucas dormindo profundamente em seus braços, ela finalmente fizera a pergunta que rondava seus pensamentos. Por que está fazendo tudo isso por mim? A verdade. Rafael sustentara seu olhar por um longo momento antes de responder. Porque quando você dormiu no meu ombro naquele avião, quando Lucas segurou meu dedo sem saber quem eu era, senti uma conexão que não experimentava há anos. Vocês dois me veem apenas como uma pessoa, não como um patrimônio ou uma oportunidade de negócio. É libertador. Agora, 2 semanas depois daquela conversa, Juliana ainda revivia as palavras dele, enquanto terminava seu café. O apartamento estava gradualmente tomando forma, tornando-se um lar. As aulas na nova escola começariam na segunda-feira, e a creche institucional aceitara Lucas, permitindo que ela trabalhasse tranquila, sabendo que o filho estaria bem cuidado. Rafael tornara-se uma presença constante, embora respeitosa em suas vidas. Nunca aparecia sem avisar. Sempre perguntava se era um bom momento e jamais ultrapassava os limites que ela estabelecia. Às vezes trazia pequenos presentes práticos. Um móbile para o berço de Lucas, um livro de receitas regionais quando ela mencionou sentir falta da comida nordestina, um cartão de transporte pré-carregado quando soube que ela ainda estava se adaptando ao complexo sistema de metrô da cidade. O que mais impressionava Juliana, contudo, era como ele se interessava genuinamente por suas opiniões e experiências. Certa noite, enquanto jantavam no apartamento dela, ela insistira em cozinhar após tantos restaurantes, Rafael mencionara um projeto de apoio educacional que sua empresa desenvolvia em comunidades rurais. Na verdade, dissera ele hesitante, eu gostaria muito de ouvir sua visão sobre isso. Como educadora, você provavelmente enxergaria aspectos que estamos negligenciando. Ela se surpreendera com a sinceridade do pedido. Ele realmente queria sua opinião profissional. Não estava apenas sendo educado. Passaram horas discutindo possibilidades pedagógicas adaptadas à realidade do campo, com Juliana sugerindo abordagens que conectassem o currículo formal ao conhecimento tradicional das comunidades. Rafael anotara tudo, fascinado, ocasionalmente compartilhando suas próprias ideias que ela percebera eram surpreendentemente alinhadas com princípios de educação progressista. Você daria uma ótima professora, comentara ela, impressionada com sua compreensão. Tive bons exemplos, respondera ele com um sorriso suave. Minha mãe foi professora antes de se casar com meu pai. Ela sempre dizia que educação não é apenas transmitir conhecimento, mas despertar a curiosidade natural que existe em cada criança. Aquela revelação havia criado mais uma conexão entre eles. A mãe de Juliana também fora professora, e suas filosofias educacionais eram notavelmente semelhantes. Agora, terminando seu café e olhando para o relógio, Juliana percebia que estava ansiosa para o dia que começava. Rafael havia mencionado que traria algo especial para Lucas naquela manhã, algo que pertenceu a alguém muito importante para mim, dissera misteriosamente. Como que respondendo aos seus pensamentos, a campainha tocou. Lucas, que brincava no tapete da sala,
Imediatamente virou a cabeça na direção da porta, como se reconhecesse quem estava chegando. Já vai, chamou Juliana, passando rapidamente os dedos pelos cabelos, num gesto automático, antes de abrir a porta. Rafael estava parado no corredor, segurando o que parecia ser um pacote embrulhado em papel simples, amarrado com barbante. Nada da ostentação que se poderia esperar de alguém com seus recursos. Bom dia, sorriu ele, seu olhar se iluminando ao vê-la. Estou interrompendo? De forma alguma, respondeu Juliana, dando passagem para que ele entrasse. Lucas e eu estávamos apenas aproveitando a manhã tranquila de sábado. Ao entrar na sala, Rafael imediatamente se abaixou para cumprimentar Lucas, que engatinhava rapidamente em sua direção. Olá, campeão. Trouxe algo especial para você. O bebê gorjeou animadamente, esticando os bracinhos. A conexão entre os dois era algo que ainda surpreendia Juliana. Lucas, geralmente tímido com estranhos, havia aceito Rafael desde o primeiro momento, como se o reconhecesse em algum nível mais profundo que ela não compreendia totalmente. Rafael pegou Lucas no colo com a desenvoltura de quem tinha prática, equilibrando-o enquanto entregava o pacote a Juliana. O que é isso? Perguntou ela, curiosa com o embrulho simples. Algo que estava guardado há muito tempo, respondeu ele. Algo que eu gostaria que Lucas tivesse. Intrigada, Juliana desfez o laço de barbante e abriu cuidadosamente o papel. Dentro havia um ursinho de pelúcia antigo, com sinais evidentes de ter sido muito amado. Um pouco gasto nos lugares certos, mas impecavelmente limpo e cuidado. Era de Carolina, minha irmã, explicou Rafael, sua voz suavizando ao mencionar o nome. Nosso pai o comprou quando ela nasceu. Foi o primeiro brinquedo dela. Juliana segurou o ursinho, tocada pela simplicidade e pelo significado do presente. Não era algo caro ou ostensivo, como poderia se esperar de um homem com os recursos de Rafael. Era algo genuinamente valioso, uma parte da história da família dele. Rafael, eu não sei se podemos aceitar algo tão significativo, murmurou emocionada. Por favor, insistiu ele gentilmente. Carolina o guardou todos esses anos, mas quando contei a ela sobre Lucas, ela mesma sugeriu. Disse que brinquedos assim precisam ser amados por crianças, não guardados em caixas. Lucas, percebendo o novo objeto, esticou-se nos braços de Rafael, tentando alcançar o ursinho. Juliana aproximou o brinquedo e o bebê imediatamente o agarrou, abraçando-o contra o peito com uma alegria evidente. Acho que a decisão já foi tomada, riu Rafael, observando como Lucas já se apegara ao presente. Parece que sim, concordou Juliana, sentindo uma onda de emoção que não conseguia nomear completamente. Obrigada. É um presente muito especial. Os olhos de ambos se encontraram por um momento, e Juliana sentiu algo mudar sutilmente no ar entre eles. Não era apenas gratidão o que sentia, nem apenas amizade o que via no olhar de Rafael. Gostaria de tomar café? Ofereceu ela, quebrando o momento antes que se tornasse algo para o qual não se sentia preparada. Acabei de fazer. Adoraria, respondeu ele, seguindo-a até a pequena cozinha com Lucas ainda em seus braços, o ursinho firmemente agarrado pelo bebê. Enquanto preparava uma xícara para Rafael, Juliana o observava discretamente. Ele havia se sentado em uma das cadeiras com Lucas no colo e conversava com o bebê em voz baixa, mostrando-lhe como o ursinho tinha um nariz que fazia um pequeno ruído quando apertado. A naturalidade daquela cena, um homem e um bebê compartilhando um momento simples de descoberta, provocou uma constrição em seu peito. Você seria um ótimo pai, comentou sem pensar, e imediatamente sentiu o rosto esquentar com o possível significado daquelas palavras. Rafael levantou os olhos, surpreso e visivelmente tocado pelo comentário. Obrigado, respondeu simplesmente. É algo que sempre quis, na verdade. Uma família. Nunca se casou? Perguntou Juliana, percebendo que, apesar de todas as conversas que haviam compartilhado, esse era um tópico que nunca haviam abordado diretamente. Não, respondeu ele, ajeitando Lucas mais confortavelmente em seu colo. Houve alguns relacionamentos, mas é difícil encontrar alguém que se interesse pela pessoa, não pelo patrimônio ou status. A honestidade na resposta a tocou. Não havia amargura em sua voz, apenas uma constatação tranquila de sua realidade. Entendo,
disse ela, sentando-se à mesa com sua própria xícara. Deve ser difícil confiar nas intenções das pessoas. É como viver sempre com um filtro ligado, confirmou ele, analisando cada gesto, cada palavra, procurando segundas intenções. Ele fez uma pausa olhando para Lucas, que agora brincava contentemente com o ursinho. Por isso, o que aconteceu no avião foi tão significativo para mim. Quando você dormiu no meu ombro, foi real. Não havia cálculo, não havia interesse oculto. Foi apenas um momento genuíno de confiança humana. Juliana sentiu o coração acelerar ao perceber o quanto aquele simples gesto havia significado para ele. O que para ela fora apenas um momento de exaustão compartilhado com um estranho, para Rafael representara uma conexão rara em um mundo onde a autenticidade era um luxo que raramente podia se permitir. Sabe o que mais me impressionou naquele dia? Continuou ele, os olhos fixos em algum ponto distante como se revivesse a memória. Quando acordou, você não sabia quem eu era. Não reconheceu meu nome, minha empresa, nada. Você me tratou apenas como um homem qualquer sentado ao seu lado. E isso foi bom? Perguntou ela, genuinamente curiosa. Foi libertador, respondeu ele, voltando o olhar para ela. Foi como respirar ar fresco depois de anos em um ambiente fechado. Lucas, como se sentisse a intensidade do momento, soltou uma risadinha e estendeu o ursinho na direção de Juliana, querendo incluí-la na brincadeira. Ambos sorriram, o momento de vulnerabilidade suavizado pela inocência do bebê. Ele realmente gostou do presente, comentou Juliana, aceitando o ursinho momentaneamente antes que Lucas o reclamasse de volta. Fico feliz, sorriu Rafael. Carolina vai adorar saber disso. Ela está ansiosa para conhecer vocês dois, aliás. Sua irmã quer nos conhecer? Perguntou Juliana, surpresa. Claro, tenho falado muito de vocês nas últimas semanas. Ele pareceu subitamente constrangido, como se tivesse revelado mais do que pretendia. Quer dizer, ela ficou curiosa sobre como nos conhecemos no avião e... Está tudo bem, sorriu Juliana, tocando levemente a mão dele sobre a mesa. Também tenho falado de você para Cleide. Ela acha que você é meu príncipe encantado de primeira classe. Rafael riu, o constrangimento se dissipando. Primeira classe? Eu estava na executiva, na verdade. Não sou tão extravagante. Vou informá-la do erro, brincou Juliana, feliz por ver a tensão se dissipar. Passaram o restante da manhã em uma conversa fácil, discutindo desde as próximas aulas que Juliana preparava até os projetos que Rafael estava desenvolvendo para expandir o programa educacional nas fazendas. Lucas alternava entre brincar com seu novo ursinho e exigir a atenção dos adultos, criando uma dinâmica que parecia surpreendentemente natural para 3 pessoas que se conheciam há tão pouco tempo. Quando chegou a hora do almoço, Rafael sugeriu que pedissem comida, oferecendo-se para pagar. Juliana, contudo, tinha outros planos. Na verdade, disse ela, levantando-se e indo até a geladeira, pensei em preparar algo especial hoje. Trouxe ingredientes para fazer baião de 2, uma receita da minha avó. É um prato típico nordestino que acho que você vai gostar. Sério? Perguntou Rafael, visivelmente animado com a ideia. Nunca experimentei comida nordestina caseira autêntica. Então prepare-se para uma experiência culinária, sorriu ela. Mas vou precisar de um assistente. Acha que pode me ajudar enquanto cuido de Lucas? Às suas ordens, chefe, brincou ele, levantando-se e arregaçando simbolicamente as mangas. Só não garanto resultados profissionais. O que se seguiu foi uma das tardes mais descontraídas que Juliana experimentara em anos. Rafael, apesar de sua evidente falta de prática na cozinha, mostrou-se um aprendiz entusiástico, seguindo suas instruções com uma concentração quase cômica. Lucas observava tudo de sua cadeira alta, ocasionalmente recebendo pedacinhos de queijo coalho para provar. Quando finalmente sentaram-se para comer, com o aroma do baião de 2 preenchendo o pequeno apartamento, Juliana sentiu uma estranha sensação de completude. Era como se aquele momento, simples, doméstico, sem pretensões, representasse algo que havia estado ausente em sua vida por muito tempo. Isso está incrível, elogiou Rafael após o primeiro garfo, genuinamente impressionado. Sério, Juliana, você deveria abrir um restaurante. E abandonar 28 alunos curiosos?
Nunca, riu ela. Mas fico feliz que tenha gostado. É uma receita de família. A melhor comida sempre é, comentou ele, servindo-se de mais uma porção. Minha mãe fazia um risoto de fungo, que era praticamente uma instituição familiar. Tentei recriar algumas vezes, mas nunca ficou igual. Algumas receitas precisam de amor, não apenas de ingredientes, observou Juliana, surpreendendo-se com a própria filosofia culinária que nunca havia articulado antes. Você tem razão, concordou Rafael, seu olhar encontrando o dela com uma intensidade que fez seu coração acelerar novamente. As melhores coisas da vida não podem ser simplesmente replicadas seguindo fórmulas. Havia algo naquele olhar, uma pergunta não formulada, um convite silencioso que pairava entre eles. Juliana sentiu uma onda de pânico misturado com outra emoção que não queria nomear. Rafael, começou ela sem saber exatamente o que queria dizer. Eu sei, interrompeu ele suavemente. É cedo demais. Você ainda está reconstruindo sua vida. Eu tenho minhas próprias complicações. Não estou pressionando por nada, Juliana. Só quero que saiba que estar aqui, com vocês dois, me faz mais feliz do que me senti em anos. A honestidade da declaração a desarmou completamente. Não era uma declaração romântica convencional, mas algo mais profundo. O reconhecimento de uma conexão que ia além das categorias usuais. Também gostamos de ter você por perto, admitiu ela finalmente. Lucas nunca se conectou assim com ninguém antes, nem mesmo com o pai dele, completou Rafael gentilmente quando ela hesitou. Juliana assentiu, sentindo a velha dor ressurgir brevemente. Rodrigo nunca quis realmente ser pai, explicou em voz baixa. Quando descobri a gravidez, ele já estava se afastando. Ficou por obrigação por alguns meses, mas era evidente que considerava Lucas e eu como obstáculos à sua liberdade. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dela em um gesto de conforto. Ele perdeu a chance de conhecer duas pessoas extraordinárias, disse com convicção. A perda foi dele, não de vocês. Juliana sentiu lágrimas se formando, não de tristeza, mas de alívio por finalmente ouvir palavras que, sem saber, precisava ouvir há muito tempo. Lucas, percebendo a mudança emocional, começou a fazer barulhos para chamar atenção. Rafael imediatamente se virou para ele, fazendo uma careta que fez o bebê cair na gargalhada, quebrando a tensão do momento. Viu? Sorriu Juliana, enxugando discretamente uma lágrima. Vocês dois têm uma conexão especial. Temos, não é, campeão? Respondeu Rafael, pegando Lucas da cadeira alta. O bebê imediatamente se agarrou a ele, puxando sua gravata com fascínio. Acho que ele gosta do meu senso de moda duvidoso. Juliana riu, grata pela leveza que ele trazia de volta ao momento. Era uma qualidade que admirava cada vez mais em Rafael. Sua capacidade de navegar entre profundidade emocional e alegria cotidiana sem esforço aparente. O resto da tarde passou em uma bolha de domesticidade que parecia surpreendentemente natural. Rafael ajudou a lavar a louça, insistindo que era justo, já que ela havia cozinhado. Depois, sentaram-se no pequeno sofá enquanto Lucas brincava no tapete entre eles, ocasionalmente usando-os como apoio para tentar se levantar em pernas ainda instáveis. Quando o sol começou a se pôr, lançando tons dourados e alaranjados pela janela, Rafael finalmente anunciou que precisava ir. Tinha uma videoconferência com parceiros internacionais naquela noite, algo que não podia adiar. Na porta, com Lucas no colo de Juliana, houve um momento de hesitação que parecia carregado de possibilidades. Obrigado pelo dia de hoje, disse Rafael, sua voz mais suave do que o habitual. Foi perfeito. Obrigada pelo ursinho, respondeu ela, indicando o brinquedo que Lucas ainda segurava firmemente. Significa muito que você tenha compartilhado algo tão especial conosco. Rafael deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Por um momento, Juliana pensou que ele fosse beijá-la e, surpreendentemente, percebeu que não se afastaria se ele tentasse. Em vez disso, ele suavemente tocou o rosto de Lucas, que sorriu para ele, e então, em um gesto quase reverente, roçou os dedos na bochecha dela. Até breve, murmurou, e então se foi. Juliana ficou parada na porta por um longo momento, sentindo o calor do toque dele persistir em sua pele,
enquanto Lucas balbuciava contente em seus braços, ainda abraçado ao ursinho que já parecia fazer parte dele. Algo estava mudando, percebeu. Algo que começara com um pedido inusitado em um avião e que agora, imperceptivelmente, estava se transformando em algo que ela não estava certa se estava preparada para nomear. Algo que a assustava e atraía na mesma medida. A primeira semana de aulas havia passado como um turbilhão para Juliana. A adaptação à nova escola, aos colegas de trabalho, a rotina de levar e buscar Lucas na creche institucional, tudo isso consumia sua energia. No entanto, mesmo em meio ao cansaço, ela se surpreendia com a sensação crescente de pertencimento em São Paulo. Seu apartamento em Perdizes transformava-se gradualmente em um lar. Os móveis simples que Rafael trouxera haviam sido complementados com pequenos toques pessoais. Uma planta na janela, fotografias emolduradas, desenhos de seus novos alunos na geladeira. Naquela sexta-feira, ao retornar da escola com Lucas, Juliana encontrou um pequeno pacote diante de sua porta. Dentro, um livro de arquitetura sustentável com uma nota. Para quando você quiser entender melhor meus rabiscos noturnos, Rafael. Intercalados entre as páginas, encontrou pequenos desenhos feitos à mão, esboços de projetos arquitetônicos que reconheceu como sendo os rabiscos noturnos que Rafael mencionara. Eram impressionantes, revelando um talento que o mundo corporativo nunca conhecera. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Cleide, convidando-a para um almoço de domingo. Após desligar, viu uma mensagem de Rafael. Estou em Ribeirão Preto para uma reunião, mas volto amanhã. Posso passar para ver vocês no domingo? Tenho uma proposta para conversarmos. Uma proposta? A ambiguidade da palavra fez seu coração acelerar momentaneamente. Domingo estaremos na casa da minha prima para o almoço, respondeu. Mas você poderia passar aqui depois se quiser. Lucas sempre fica animado com suas visitas. E você? Veio a resposta quase imediata. Também fica animada com minhas visitas? A ousadia da pergunta a surpreendeu. Normalmente, Rafael era cuidadoso para não pressionar ou insinuar nada além da amizade. Sim, digitou finalmente, optando pela honestidade. Também fico. O domingo amanheceu ensolarado, um daqueles dias perfeitos de fim de inverno em São Paulo. O almoço na casa de Cleide foi acolhedor e alegre. Ana, a filha de 12 anos, praticamente monopolizou Lucas, determinada a ensiná-lo novas palavras e brincadeiras. Quando Juliana preparava-se para voltar, Cleide a puxou para um canto reservado da cozinha. Então, como andam as coisas com seu príncipe executivo? Juliana revirou os olhos, mas não conseguiu conter um sorriso. Rafael é apenas um amigo, Cleide. Um amigo que providenciou um apartamento, mobília e visita vocês regularmente. Claro, completamente platônico, provocou Cleide. É complicado, admitiu Juliana. Ele é incrível com Lucas, atencioso comigo. E sim, existe algo entre nós. Mas tenho medo, Cleide. Mal saí de um relacionamento desastroso, ainda estou me estabelecendo aqui, e Rafael vive em um mundo completamente diferente do meu. Diferentes mundos podem se encontrar, respondeu Cleide. Não deixe que o medo do passado te impeça de ver as possibilidades do presente. Ao virar a esquina de seu prédio, Juliana avistou Rafael encostado em seu carro, vestindo jeans e uma camisa simples, parecendo mais um morador comum do que o poderoso empresário que era. No apartamento, após acomodar Lucas no berço, Juliana encontrou Rafael olhando pela janela, contemplando a vista do bairro. Você mencionou uma proposta, disse ela. Confesso que fiquei curiosa. Na verdade, são duas propostas, explicou, indicando o sofá para que se sentassem. Uma profissional e uma pessoal. Vamos começar pela profissional, sugeriu ela. Rafael assentiu. Lembra-se do projeto educacional nas fazendas? Estamos criando um programa piloto em 3 propriedades, com escolas integradas às creches, utilizando metodologias adaptadas à realidade rural. Gostaríamos que você fosse consultora pedagógica do projeto, continuou. Seria um trabalho paralelo à sua atuação na escola, remunerado adequadamente. Você desenvolveria diretrizes, treinaria os educadores locais, faria visitas periódicas às propriedades. A proposta pegou Juliana de surpresa.
Era uma oportunidade incrível utilizar sua formação para impactar positivamente comunidades rurais. Eu não sei o que dizer, murmurou genuinamente impactada pela confiança que ele depositava em suas habilidades profissionais. Não estou oferecendo isso como favor, respondeu Rafael. Vi como você fala sobre educação, a paixão e o conhecimento que tem. É exatamente o que o projeto precisa. Vou precisar pensar sobre os detalhes logísticos, especialmente com Lucas, mas... Sim, estou interessada. O sorriso dele iluminou-se. Ótimo! Podemos discutir todos os arranjos práticos, inclusive sobre como acomodar Lucas durante as visitas às propriedades. Houve uma pausa significativa antes que Rafael continuasse. Quanto à proposta pessoal, começou, sua voz mais suave. Desde aquele dia no avião, quando você fingiu dormir no meu ombro e acabou realmente dormindo, algo mudou em mim. Foi como se um espaço que eu nem sabia que existia começasse a se preencher. Seus olhos encontraram os dela com intensidade. Nas últimas semanas, conhecendo você e Lucas, percebi que encontrei algo que o dinheiro, o poder e o status nunca me deram. Uma conexão genuína. Juliana sentiu lágrimas nos olhos, emocionada com a sinceridade que via. Sei que é cedo, prosseguiu ele. Sei que você está reconstruindo sua vida, que tem Lucas como prioridade, que talvez ainda tenha receios baseados em experiências passadas. Não estou pedindo por promessas ou compromissos formais. Ele estendeu a mão, gentilmente tocando a dela. Estou apenas pedindo uma chance de explorarmos isso que está crescendo entre nós, no ritmo que for confortável para você, respeitando seus limites e os de Lucas. Juliana pensou em todas as vezes que Rafael demonstrara respeito por sua independência, carinho por Lucas, consideração por suas circunstâncias. Tenho medo, admitiu finalmente. Não de você, mas do que sinto quando estou com você. É intenso, Rafael, e assustador. Também tenho medo, confessou ele. Medo de não ser o homem que você e Lucas merecem. Medo de que meu mundo possa se tornar um fardo para vocês. Mas percebi que existe algo mais assustador, a possibilidade de deixar passar o que podemos construir juntos. Quando você me pediu para fingir dormir no seu ombro, disse Juliana, nunca imaginei que aquele momento mudaria completamente o curso da minha vida. Para melhor, espero, respondeu ele. Para melhor, confirmou. Você trouxe possibilidades que eu havia desistido de imaginar. Não apenas para mim, mas para Lucas também. O som de um choro veio do quarto, indicando que Lucas havia acordado. Rafael sorriu. Parece que ele quer participar dessa conversa também. Juliana retornou com Lucas, que ao ver Rafael, imediatamente estendeu os braços em sua direção. Rafael o pegou, acomodando-o em seu colo. O bebê se aconchegou, apoiando a cabeça em seu peito. Acho que temos a aprovação dele, brincou Rafael. Mas havia um brilho em seus olhos que revelava o quanto aquele gesto significava. Então, é um sim? Perguntou, a vulnerabilidade em sua voz contrastando com a imagem do poderoso empresário. É um vamos tentar, respondeu Juliana, aproximando-se para acariciar os cabelos de Lucas, no nosso ritmo, respeitando nossos processos. É tudo que posso pedir, sorriu ele, inclinando-se para tocar a testa na dela em um gesto íntimo. Lucas soltou uma risadinha e estendeu o ursinho para Juliana, como se quisesse incluí-la naquele círculo de afeto. Sabia que, na tradição nordestina, compartilhar um objeto pessoal com alguém é símbolo de confiança e conexão? Comentou Juliana. Minha avó dizia que quando alguém te oferece algo que tem valor emocional, não está apenas dando um objeto, mas convidando você para fazer parte de sua história. Gosto dessa tradição, disse Rafael, porque é exatamente isso que quero, fazer parte da história de vocês e convidar vocês para fazerem parte da minha. Naquele momento, Juliana sentiu uma certeza que não experimentava há muito tempo. Não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas sabia que aquele pedido inusitado em um avião havia sido apenas o início de algo genuíno que agora escreviam juntos. Vamos fazer isso, disse ela, selando o momento com palavras simples que carregavam o peso de uma decisão transformadora. Rafael sorriu, estendendo o braço para incluí-la em um abraço que agora envolvia os três. Um círculo completo, um novo começo, uma família em formação. Pela janela,
A brisa de fim de tarde trazia os sons da cidade que inicialmente parecera tão intimidadora, mas que agora se revelava como o cenário perfeito para esta nova jornada. São Paulo, com toda a sua grandiosidade e desafios, tornava-se o pano de fundo para uma história que começara com um pedido inusitado a 10.000 metros de altitude e que agora, firmemente ancorada no solo da realidade compartilhada, prometia alcançar novos horizontes. E enquanto a luz dourada do entardecer banhava o pequeno apartamento, iluminando os 3 rostos unidos naquele abraço, uma certeza silenciosa pairava no ar. Às vezes, os finais mais verdadeiros começam quando nos permitimos ser genuínos, quando abandonamos as encenações e mergulhamos na autenticidade do momento presente. Às vezes, fingir dormir no ombro de um estranho pode ser o despertar para a mais sincera das histórias de amor.